Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Também estamos no YouTube. Todo o nosso conteúdo fica disponível tanto no formato em áudio quanto no formato em vídeo. Portanto, se você prefere assistir ao Talk to Biz ao invés de ouvir ao Talk to Biz, vai lá no nosso canal no YouTube, só buscar por Talk to Biz dentro da plataforma de vídeos que você vai encontrar o nosso canal. Aí você assina o canal para você receber todas as notificações e aí todo o nosso conteúdo fica disponível também lá no formato vídeo. Vale a pena dar uma conferida. Hoje a gente tem mais um episódio da série Dilemas da Inovação, porque na realidade a gente vai dar continuidade ao tema do último programa dentro dessa série. A gente está falando do Talk to Biz número 245, o link está aí na descrição para quem está assistindo a versão em vídeo, tá aí a capinha do episódio aparecendo para você nesse exato momento. E no episódio 245, nós falamos sobre a importância do posicionamento dentro de uma abordagem que pretende gerar ofertas inovadoras. Se eu quero gerar inovação, eu preciso também de um posicionamento inovador. Na maioria das vezes, apenas trazer a melhoria dentro do produto ou dentro do serviço não garante que esse produto vá conquistar uma percepção diferenciada pela perspectiva do público. E aí a gente estava explicando no último episódio o conceito de posicionamento, justamente para que se entenda. Recapitulando aí de forma muito rápida, né, o posicionamento é a maneira como a gente categoriza tudo que a gente vê à nossa volta. Falando a nível de marketing, quer dizer, falando de produtos ou serviços que estão sendo comercializados, essa categorização é o primeiro ponto fundamental, assim, é a primeira pedra fundamental para que o consumidor se aproxime, porque ele passa a entender aquilo ali, então isso aqui é um produto da categoria tal. A partir do momento que ele interpreta aquilo ali da maneira correta, olha, eu sei que isso aqui é um telefone celular. Portanto, eu vou enquadrar e vou começar a fazer as associações a partir das características, dos elementos, das dimensões que eu já conheço dessa categoria de produto, telefone celular. E a minha decisão de me aproximar mais ou de me afastar desse produto depende muito se eu estou vendo nele características, dimensões, funcionalidades que dão match, que batem com aquilo que eu já entendo da categoria smartphone. Portanto, existe uma questão ali de associação direta, nesse primeiro momento do posicionamento, né, que eu disse para vocês no episódio passado, que é a ação mais básica, mais elementar que eu preciso ter para conseguir comercializar alguma coisa. Se o meu produto não consegue sequer se enquadrar dentro de uma categoria que o público conheça, aí eu vou ter muito mais dificuldade para vender. Ou se por alguma razão ele gera estranhamento, é o exemplo que eu dei no episódio anterior, né, do ketchup verde, se ele gera estranhamento, então, por tabela, eu vou ter também uma dificuldade muito maior. Eu teria que convencer e explicar para as pessoas que o porquê daquele ketchup ali ter uma embalagem verde, se aquilo de fato continua sendo o ketchup que todos eles conhecem, que todo público conhece, e se aquilo ali faz sentido, se vai gerar algum benefício extra, gera algum valor, ou se não, se as pessoas não vão o tempo todo confundir com algum outro tipo de molho ou com maionese verde, enfim, né? Porque aí eu estou gerando um problema de enquadramento. Esse problema de enquadramento que afasta o público, obviamente eu vou ter muito mais dificuldade para vender para esse público. O objetivo desse programa hoje é tratar do posicionamento pela perspectiva publicitária. E por que isso gera uma certa confusão? Como eu disse também no episódio passado, não uma confusão
no sentido de gerar polêmica ou gerar grandes problemas, mas simplesmente porque muitas vezes as pessoas entendem que simplesmente alterar o gancho das campanhas publicitárias vai fazer com que o produto seja reposicionado, quando não é necessariamente isso que acontece. Vejam que a confusão que existe sobre posicionamento e sobre mote de campanha publicitária, na verdade é uma derivação de uma outra confusão que a gente já tratou e muito aqui no canal, que é a confusão do próprio marketing com a publicidade. Muitas vezes as pessoas veem o termo marketing e traduzem como pura e simplesmente publicidade, ou seja, marketing é a ação de você divulgar alguma coisa, de fazer com que o público ou o mercado conheça um determinado produto ou uma determinada marca para que todos possam comprar ou buscar aquele produto de alguma forma. Só que isso é uma concepção totalmente equivocada e a gente já falou sobre isso por aqui. O marketing, na verdade, é uma disciplina de análise de mercado que vai entender essas dinâmicas de troca, vai entender o que gera valor, o que gera vantagem ou algum tipo de benefício direto ou indireto para um mercado, para um público, e aí por que o público escolhe determinados produtos ou serviços ou determinadas ideias em detrimento de outras. Portanto, o marketing é uma disciplina muito mais de análise de trocas, e uma análise dessa dinâmica econômica, e não uma disciplina que tem a ver com divulgação das coisas que são vendidas ou das coisas que são apresentadas para um mercado de alguma forma. Mas a confusão existe, na maioria das vezes o leigo, e aí o problema é que não fica só no leigo, né, mas vai também para muitos supostos especialistas, vão entender que marketing e publicidade representam exatamente a mesma coisa, quando na verdade o marketing faz essa análise, procura entender essas dinâmicas de troca. A publicidade é uma das ferramentas e um dos pilares ali dentro do planejamento de marketing é o P de promoção, que é justamente como você comunica aquilo que você tem para oferecer, e a publicidade é uma das ferramentas dentro desse P de promoção, mas estão longe de ser a mesma coisa. Porém, contudo, como as pessoas entendem que é exatamente a mesma coisa, ou elas fazem essa, vamos dizer assim, essa redução das ideias em uma coisa muito mais simples, então, na cabeça da galera, muitas vezes posicionar melhor um produto ou serviço, ou posicionar melhor uma marca, acaba sendo simplesmente apresentar isso de uma forma mais interessante, ou utilizando uma narrativa que pegue mais o consumidor, chame mais a atenção. Ou seja, eu passo a pensar o posicionamento ou o reposicionamento, que é quando você tem um produto que já está estabelecido no mercado, e aí eu quero que o público comece a enquadrá-lo de uma outra maneira. Aí eu chamo isso de reposicionamento, mas eu passo a entender essas abordagens apenas por uma perspectiva de comunicação. E aí tem também a lógica do senso comum rasteiro, que muitas vezes vai dizer assim, não, mas o importante não é que o produto seja bom, mas que as pessoas acreditem que ele é bom. Isso também é um erro grosseiro. Eu tô até com um livro aqui, no outro episódio eu não mostrei, mas tá aqui, ó, eu tenho uma edição antiga aqui do Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, do Al Rise e do Jack Trout. Essa edição aqui, vamos ver, é de 1900 e... Essa edição aqui é de 87, o original é de 1981, eu tinha dito no episódio passado que o artigo que deu origem ao livro é do final dos anos 70 ali, então eu não devo estar muito errado aí nessas datas, já que o livro é de 81 e essa edição que eu tenho aqui é de 87, a 8ª edição aqui pela editora Pioneira, ok? E aí existe essa falácia do senso comum, que eu preciso, na verdade, criar um belo discurso sobre um determinado produto ou sobre uma determinada marca, para que esse discurso pegue, para que as pessoas comecem a fazer essa associação, entendam aquilo ali por verdade, e aí sim eu tenho um posicionamento forte. Ou então eu tenho uma marca que possui vantagem competitiva. Na realidade, minha gente, pode ser que até em algum momento do passado, esse tipo de abordagem
tenha obtido sucesso e tenha até, vamos dizer assim, tivesse naquela época certa dose de coerência, porque a gente estava falando de um mercado muito imaturo, de um mercado inicial. Mas na realidade, hoje, se você pensar no discurso publicitário como aquilo que faz um produto vender, você está indo por um campo muito perigoso, porque na maioria das vezes o que a gente mais pede que as pessoas não façam a nível de estratégia de marketing é que coloquem promessas que a empresa não vai conseguir cumprir. E infelizmente o mercado está cheio justamente disso, de empresas que fazem promessas que não são capazes de cumprir. E aí não importa o que você fale na abordagem publicitária. É por isso que o posicionamento não pode se resumir a simplesmente mote de campanha. Muita gente fala assim, Bruno, mas você então está dizendo que o posicionamento, a narrativa estabelecida pelas campanhas publicitárias não tem importância, não tem valor nenhum. É claro que tem importância e claro que tem o seu valor, mas essas narrativas precisam estar de acordo com o que é de fato a empresa, com o que ela pratica e com aquilo que ela é capaz de entregar. Mais até do que aquilo que ela pratica, mas aquilo que ela é capaz de entregar para o público, porque não se trata apenas de uma disputa entre narrativas, porque eu não estou vendendo ideias, embora pareça, né? E até o título, o subtítulo desse livro aqui, eu não sei se tem no original, mas aqui, né, Batalha pela Sua Mente, é um tanto quanto apelativo, mas a batalha pela mente no sentido daquele papo que a gente teve no episódio passado da categorização de produtos, serviços e marcas, né? Então, se eu quero que a minha marca ou o meu produto, que ele seja inovador e que as pessoas entendam ele como inovador, eu preciso trabalhar esse posicionamento de maneira diferenciada para que ele ou fique num híbrido ali entre uma categoria e outra, ou que ele crie uma subcategoria dentro de uma categoria já estabelecida. Mas não se trata, vejam, não se trata de criar apenas uma narrativa que vai chamar a atenção das pessoas e depois elas vão comprar aquele produto e vão ver que se trata rigorosamente da mesma coisa que os outros concorrentes vendem, apenas com um floreio ali, um floreio cosmético, né? Uma narrativa que parece colocar esse produto num local diferenciado, quando na verdade ele é exatamente a mesma coisa que os outros. Bruno, mas aí você vai entrar num campo muito problemático, porque quantas coisas não são vendidas apenas pela narrativa? É verdade. Verdade que em alguns setores, em algumas categorias de produto, por exemplo, a parte da narrativa acaba sendo uma parte que pesa muito. E o produto em si não tem tanta diferença da perspectiva funcional ou técnica. Um exemplo que eu sempre dou é o mercado da moda. Muitas vezes você vai comprar uma camisa, um sapato ou um vestido de uma marca ou de outra, muito mais pela narrativa que está embutida ali naquela marca, o que ela representa para você, ou seja, todo o repertório simbólico daquela marca, e aí a gente está entrando na perspectiva do branding, né? E não necessariamente que aquele produto tenha uma funcionalidade específica ou características técnicas que o diferencie de verdade. Mas aí é porque a gente está falando de um tipo de produto onde os links simbólicos que estão estabelecidos ali com ele acabam tendo um peso muito grande. As pessoas vão comprar por aquilo que aqueles produtos significam. Quais são os links que estão conectados àquela marca de roupa? Não que aquela roupa ali tenha um aspecto técnico muito superior ao outro, ou que tenha um aspecto funcional também muito diferente de outras marcas. Mas na perspectiva da narrativa, e como o ato de se vestir hoje não é só se vestir para se proteger do clima, da natureza, ou para se manter minimamente dentro dos parâmetros aí do mundo civilizado, mas também um ato de expressão, né? Então você se expressa, você se coloca, você estabelece ali traços da sua personalidade, da sua individualidade a partir daquilo que você veste. Portanto, nesse caso, é claro que o apelo simbólico é muito poderoso e vai ter mais peso do que o apelo funcional ou do apelo técnico. Mas isso é um caso de branding. Isso não quer dizer que eu esteja reduzindo uma marca e o sucesso que uma marca faz apenas a discurso publicitário. Então, olha, eu antes falava assim, meu mote de campanha era:
uma marca que inspira a sua liberdade. E agora, na próxima campanha do próximo verão, o mote da nossa campanha é assim, você e suas conquistas em primeiro lugar. E aí você fala assim, nossa, tá mudando o posicionamento. Não. Você tá, de uma forma cretina, bem cretina na verdade, apenas, né, mudando o gancho da campanha publicitária. Então, o que você vai mostrar, né, as historinhas que você vai contar ali nas campanhas vão derivar desse novo gancho e não mais do gancho anterior. Mas isso é uma mudança de posicionamento. Mudar o posicionamento é mudar, em essência, o conjunto de benefícios que eu entrego. E, de alguma forma, eu também estabelecer uma nova categorização. Pode ser uma subcategoria dentro de uma categoria já existente, ou pode ser uma mudança de categoria, num caso mais radical, ou, de repente, uma categoria nova, né? Porque eu estou juntando elementos de uma categoria na interseção com uma outra categoria e nasce uma coisa nova, uma terceira categoria que antes não estava no radar da galera, não estava no radar do mercado ou realmente não existia. A gente falou no programa passado do case da GoPro, mas existem vários cases aí de novas categorias de produto que aí com isso viraram praticamente, aquela marca ali virou sinônimo de uma categoria porque criou um posicionamento que antes ou não existia ou era tratado apenas por um nicho. Não era algo que estava dado ali, que estava colocado para o mercado massivo. Agora, se eu pensar isso apenas pela perspectiva publicitária, não, então, na verdade, a GoPro não é a GoPro porque ela tem as características técnicas ali, funcionais, para ser uma action cam, mas simplesmente porque a galera tratou de fazer publicidade botando essa câmera em situações com pessoas que praticam esportes radicais, alpinismo, esqui, saltos, enfim, mergulho. Aí quer dizer que é isso? Então, na verdade, não são as características do produto que conferiram a ele esse posicionamento e essa categorização muito específica, mas única e exclusivamente a publicidade. Portanto, se a Canon tivesse feito campanhas dessa natureza, teria obtido o mesmo resultado. Percebem como esse raciocínio é pobre e não tem sustentação? É por isso que eu não posso entender mudança de campanha como reposicionamento. Porém, contudo, entretanto, na mídia aí é o que vocês acabam vendo direto, porque muitas vezes são pessoas que não entendem do assunto tratando daquele assunto, ou até pessoas que acham que entendem, mas na verdade conhecem muito de publicidade ali, de campanhas de comunicação, mas entendem pouco de estratégia e praticamente não leram o que tem que ser lido de básico ali para você entender de marketing. E aí as pessoas vão fazer essa confusão de entender aquilo que se coloca como narrativa publicitária como o posicionamento de uma marca, o posicionamento de um produto. Mas não é isso. De novo, né? O posicionamento está ligado a essa categorização a partir da proposta de valor, né? O conjunto de benefícios que eu entrego, como isso gera uma percepção diferenciada para o público. E aí também, para fechar o ciclo sobre esse papo de posicionamento ligado à inovação, se eu estou partindo do princípio de que eu estou buscando construir ofertas inovadoras e essas ofertas precisam ter um posicionamento também que reafirme essa inovação, isso não poderia estar reduzido apenas à campanha. Porque, na verdade, o público entende um produto, um serviço ou uma marca não apenas por aquilo que ele vê na campanha, mas também pelo que os outros dizem, porque pessoas que já consumiram aquele produto vão ter um entendimento ali, uma interpretação, vão ter uma opinião sobre o que foi entregue, a maneira como a empresa interage, eles vão tirar conclusões a partir do seu próprio uso ali daquele produto ou daquele serviço. Então, quando a gente vai olhar no detalhe, a gente começa a perceber que apenas o discurso publicitário tem um peso pequeno nisso tudo. É o conjunto da obra, o conjunto dessas interações e o conjunto de tudo que o consumidor percebe que vai consolidar ou não um posicionamento diferenciado. Em alguns episódios do Coin2Biz do ano passado para cá, a gente vem falando muito dos PCs portáteis. Tem o Steam Deck, por exemplo, mas agora tem outros modelos. Inclusive eu estou para gravar com o nosso amigo Ítalo Cassini
um episódio falando sobre esse novo momento dos portáteis. Um dos motivos do sucesso do Steam Deck, por exemplo, é que ele acabou construindo ali, acabou desenvolvendo um posicionamento muito específico. Não é simplesmente um PC portátil no sentido amplo do termo. Você vai comprar aquilo ali para usar como um computador? Não, você compra para jogar. E ele conseguiu construir esse posicionamento porque entrega um valor muito sólido e as pessoas testam ali, verificam, nossa, isso aqui é perfeito para ter toda a biblioteca que eu tinha antes na Steam em um PC de mesa ou em um notebook, e agora eu tenho em um computador portátil, que na verdade é um videogame portátil. Ele conseguiu construir esse posicionamento de uma forma muito sólida. Num dos últimos episódios que a gente falou sobre a Valve, o problema, inclusive, das Steam Machines, que seriam os computadores com foco em jogo, era justamente um problema do público não entender aquilo ali como um posicionamento válido. E aí o tempo todo a galera comparar com um computador de verdade. E aí na comparação o cara prefere comprar um computador de verdade porque ele compra do jeito que ele quiser, com a configuração que ele quiser. Potencialmente sai até mais barato do que comprar o que seria a ideia das Steam Machines, que seriam computadores dedicados para jogar a plataforma Steam. Então vocês vejam como a coisa do posicionamento, ela não é simplesmente uma questão de narrativa publicitária. Mesmo em segmentos onde a narrativa e o apelo subjetivo acaba sendo o mais importante, mas ainda assim é essa capacidade de entrega e a maneira como esse produto vai colocar ali a sua proposta de valor e o seu conjunto de benefícios que vão fazer com que aquilo ali tenha um posicionamento sólido, inovador ou diferenciado ou não. Simplesmente atualizar o discurso, atualizar o mote de campanha, atualizar o gancho publicitário não torna um posicionamento melhor, né? E aí, Bruno, mas como é que você percebe isso e que isso de fato está acontecendo? Basta você olhar para praticamente todas as categorias de produto ou serviço que estão aí. Quando a gente fala de mercados competitivos, na maioria delas as marcas não conseguem se diferenciar. Elas rodam para lá, rodam para cá, criam novas campanhas, criam novos ganchos publicitários, novos gatilhos ali de comunicação para chamar a atenção do público, mas a percepção das pessoas acaba não mudando. Por quê? Porque está muito claro para o público que trata-se de mais um produto genérico que entrega basicamente a mesma coisa que os outros já entregam. Bruno, mas de repente tem até um produto bom aí que está se perdendo nisso, né? Com certeza, devem ter muitos produtos com características funcionais e técnicas incríveis, mas que não estão sendo exploradas, e aí a galera trabalha com essas campanhas sem vergonha, essas campanhas mequetrefe, e aí o público não consegue perceber a diferença. Por quê? Mais uma vez, estão apostando tudo na questão da publicidade, nas ações publicitárias, e esquecendo que o posicionamento deriva da proposta de valor. Então é muito mais uma abordagem pela perspectiva do branding, de construir essa proposta de valor e saber como materializar, como solidificar, como tangibilizar isso para o consumidor, do que simplesmente fazer campanhas muito legais, muito bacanas, mas que no final das contas não dizem absolutamente nada, e é o que a gente mais tem na atualidade. Bom, esse foi mais um papo sobre posicionamento, né? Dessa vez tentando esclarecer um pouquinho melhor por que posicionamento não se resume ao trabalho da publicidade ali. E esse é mais um episódio da série Dilemas para a Inovação. A gente ainda vai ter mais episódios dessa série, mas esse era um ponto que a gente precisava tratar, né? Eu estava devendo já há algum tempo um episódio mais aprofundado sobre esses conceitos de posicionamento. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, deixem suas perguntas para serem respondidas aqui nos próximos episódios, e a gente se vê no próximo programa. Um abraço a todos, valeu!